Bom dia, hoje eu vou apresentar o trabalho da matéria de hidrologia. Meu nome é Nájila Briene. Eu vou apresentar a matéria do professor Marcos Barbosa. O artigo escolhido foi a estimativa de evapotranspiração a partir de variação de nível estático de aquífero. Ele foi feito por Carlos Barreto, Edson e Francisco. Foi publicado no ano de 2019. Para iniciar a apresentação, eu vou explicar alguns tópicos. O motivo da escolha do artigo foi enfatizar a importância da estimativa da evapotranspiração para a gestão e eficiência de recursos hídricos e agricultura sustentável, e com seu objetivo de desenvolver e validar uma metodologia para estimar a evapotranspiração com base nas variações de nível estático de aquífero, tendo a sua metodologia empregada tendo a seleção de aquífero como fonte principal de água, coletando também dados de nível estático dos aquíferos, as condições climáticas e o seu uso de sólido, validando os resultados como lisímetros ou dados satélites. Tendo também o seu resultado que indica que uma correlação significativa entre a variação do nível do aquífero e da evapotranspiração, fornecendo estimativas precisas e confiáveis, com a sua conclusão que diz que o artigo ele tem uma variação de nível de aquífero que pode ser utilizada como uma eficaz para estimar uma evapotranspiração, e a sua contribuição desse artigo é incluindo o desenvolvimento de uma nova metodologia, da estimativa da evapotranspiração e um avanço compreensivo da interação da água subterrânea e da evapotranspiração. Iniciando sua apresentação com a introdução do artigo. A Lei de número 9.433 de 1997, em seu artigo 7, incluso 3º, define que os planos de recursos hídricos terão como conteúdo mínimo o balanço entre a disponibilidade e a demanda futura de recursos hídricos em quantidade e qualidade, com identificação dos conflitos potenciais. No artigo, ele diz que há algumas regiões com quantidade de água evapotranspirada na bacia representa uma parcela superior à água escoada superficialmente. Então, a evapotranspiração é extremamente difícil de ser estimada com confiança, devido à inexistência de técnicas diretas que explicam a grandes áreas e necessidade de instrumentos de custos elevados para obter essa estimativa indireta. Há técnicas utilizadas para estimar a evapotranspiração em uma bacia hidrográfica que baseia-se no balanço hídrico, que é o uso do lisímetro, ou na utilização de equações empíricas baseadas em dados climáticos. O material e o método utilizado neste artigo foi uma bacia no Ribeirão de Onça, localizado-se na região do município de Brotas, no centro-leste do estado de São Paulo. Uma característica muito importante dessa bacia é que ela é quase inteiramente uma das regiões de afloramento do sistema aquífero do Guarani, podendo fornecer elementos interessantes para aprofundamento de conhecimentos de comportamento desse sistema, especialmente na região de recarga profunda. Continuando também pelos seus métodos, ele trabalha com o balanço hídrico, que é o método utilizado para estimar a evapotranspiração real anual que foi aplicada na região, em torno de poços de monitoramento, e esses poços são localizados em terrenos relativamente planos, admitindo o escoamento superficial direto igual a zero para a região em torno do poço, como também instrumentos e coleta de dados. O método adotado nesse trabalho ele foi condicionado à existência de dados principais variáveis do ciclo hidrológico local, tendo seus componentes adotados, que é a precipitação, evapotranspiração, escoamento superficial e a recarga direta. A bacia do Ribeirão de Onça, onde encontra 23 postos de monitoramentos, um pluviômetro, um ligrame, uma régua limítrica instalados dentro da bacia e as suas proximidades. As variações de monitoramento da estação climatológicas na área de um estudo foram a isolação, a velocidade do vento, a evapotranspiração, a temperatura e a unidade relativa do ar.
Os dados climatológicos e precipitação. Como é visto, esses dados foram utilizados da estimativa ETPE pelos métodos diferentes utilizados. Como é observado, a precipitação anual durante o período do estudo foi de 1.424,8 milímetros e é observado que 38% da precipitação anual se concentrou no mês de janeiro. No período seco de abril e setembro, as precipitações representam apenas 11% do total anual. Feito também a estimativa do escoamento superficial. A calibração do modelo chuva-vazão foi realizada em 3 situações, uma para condições de baixa umidade do solo e 2 para condições de alta umidade do solo. A condição para o solo ser considerado uma baixa umidade não foi a ocorrência de precipitação total maior que 36 milímetros nos últimos 5 dias, e em um período menor que não terem ocorrido as precipitações, somando dano totalizando 13 milímetros. Em qualquer outras condições, o solo é considerado de alta umidade. E tendo a determinação de carga direta, que utiliza a equação que assume que a água atinge o nível freático entre imediatamente em um armazenamento e que todos os outros componentes do balanço hídrico subterrâneo são nulos durante o período da recarga. Visto a estimativa da evapotranspiração através de métodos empíricos, visto que na tabela 2 estão apresentados os valores Kc para cada fase de desenvolvimento das principais culturas e tipo de vegetação da bacia, adotando valores médios de Kc, sendo obtidos da média ponderada relativa ao período de duração de cada etapa de desenvolvimento da cultura e da vegetação, como vemos na tabela 2. Tendo seu resultado no modo de escoamento superficial direto, é visto que o mês de janeiro apresentou 68% de escoamento direto anual. A média de chuva ao longo do prazo do mês de janeiro nessa região está em torno de 240 milímetros, e em 2005 a precipitação de janeiro foi de 542,3 milímetros, mais do que o dobro da média histórica, afetando diretamente o escoamento superficial direto. Por outro lado, o mês de fevereiro tem a precipitação de 69 milímetros, que está abaixo da média ao longo do termo de 200 milímetros, o que ocasionou um escoamento superficial direto muito baixo. Como podemos ver, a tabela 3, ela demonstra o escoamento superficial mensal simulado pelo método de transformação de chuva-vazão para o ano de 2005, em que a altura equivale à água sobre a área da bacia. Nesse outro método de avaliação de recarga direta, na tabela 4, a gente vê os valores individuais para os poços analisados. Como vocês podem ver, cada poço, a cultura do entorno, a profundidade média do nível do poço e a sua porosidade, que está em 10% e 13% nesses poços analisados, como também o método empírico para cálculo de evapotranspiração real. Usando os dados climatológicos representados anteriormente na tabela 2, foram utilizados para calcular a evapotranspiração mensal usando os métodos de estimativa. Como podemos ver, na figura 2, representa a estimativa de evapotranspiração potencial mensal na região do Ribeirão de Onça. Como podemos ver, ela tem a sua evapotranspiração potencial por cada mês do ano nessa região. Cada cor e cada figura é estimativa um método utilizado, como podemos ver ali, como tanque classe A. Tendo a sua conclusão, vimos que o método de estimativa de evapotranspiração anual por meio de nível de aquífero apresentou valores aproximadamente encontrados por meio de método de Tilt, ampliamente apontado em trabalhos anteriormente no melhor representação de evapotranspiração na região do estudo. Portanto, conclui-se que o método pode ser aplicado desde que sejam observados em suas restrições, desde que seja bem cauteloso, vendo cada resultado com cada método utilizado, fazendo uma comparação, tendo uma base se estão todos no mesmo eixo.
finalizando o trabalho com a referência bibliográfica do artigo. Obrigada.